Eu sou a Emma Alves e este é mais um episódio do Ponto Lusa. O nosso convidado de hoje nasceu no interior de São Paulo e conheceu a realidade da mudança desde cedo, quando precisou de sair de casa para ajudar a sua família. Em 2021, motivado pelo irmão, decidiu atravessar o Atlântico e tentar a sua sorte em Portugal. E como muitos imigrantes, chegou cheio de esperança. Chegou como turista, iniciou a sua regularização através da manifestação de interesse, mas rapidamente percebeu que esse processo vinha cheio de desafios. Passou por trabalhos duros, por um processo de imigração que pareceu durar uma vida inteira e, como é curioso e gosta de aventura, viveu um episódio digno de filmes de ação numa viagem pela Europa. No meio de todo o processo foi construindo uma rede, uma experiência e uma visão de negócio que o fez alcançar o seu objetivo principal: construir a sua própria empresa e desenvolver soluções tecnológicas para o setor jurídico em Portugal e na Europa. E assim nasceu a ADV Max. E como todas as boas histórias têm uma cara, hoje eu trago o Rafael Lucena. Bem-vindo! Obrigado, que introdução, hein? Valeu demais, é uma satisfação imensa eu estar aqui. Quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz e vamos a isto. Vamos lá! Vamos lá. Portanto, Rafael, conta-nos um pouco sobre quem és, sobre onde é que tu vens e como é que era a tua vida no Brasil. Você quer um resumo? É. Tá, vamos lá. O Rafael sempre foi uma pessoa destemida, né? Eu comecei minha jornada, na verdade, de baixo, literalmente. Minha família foi sempre uma família humilde e desde sempre nós somos imigrantes. Eu morei em São Paulo, nasci em São Paulo, na verdade, em uma cidade chamada Embu das Artes, também no interior. E depois disso, fomos migrando de cidade para cidade, até que chegou uma oportunidade onde nós fomos para o Nordeste. E daí já migramos e já tivemos outra realidade totalmente atípica, né? Totalmente diferente. E pronto. Depois disso, com pouco tempo, né, a gente também teve um déficit grande, que foi a perda do nosso pai. Nosso pai faleceu, chegou a falecer ali com cerca de 9 meses, quando nós chegamos no estado da Paraíba. E imagina a situação. Uma mãe com 5 filhos, criar debaixo das condições que não era fácil. E graças a Deus foram 5 filhos criados ali com o suporte, né, primeiramente de Deus e também da minha mãe. Eu agradeço muito a ela por isso. E hoje somos 5 pessoas bem realizadas. E a minha história é baseada nisso, né, de superação e também de imigração. Então, a partir disso, eu cresci, né, já no empreendedorismo, desde sempre ali, vendendo, fazendo vendas. Conheci o mercado digital mais para frente um pouco. Vou tentar resumir um bocadinho de história que é meio longa. Depois conheci o mercado digital, o mercado das vendas. E depois também tive a oportunidade de migrar, né? Como foi bem dito, uma pessoa da família furou a bolha, que foi meu irmão mais novo, conheceu cá Portugal, gostou muito, voltou para o Brasil. Quando ele furou essa bolha, a gente falou, cara, a hora é essa, a oportunidade foi essa. E aí sim, junto com meu outro irmão mais velho, nós viemos para Portugal e residimos aqui já há 4 anos, né, na cidade de Vila Real. E assim, tem sido ótimas experiências desafiadoras. Vamos falar mais um bocadinho lá na frente. Mas basicamente é isso, Emma. A gente tem lutado todos os dias para conseguir ganhar um espaço no mercado de forma honesta, de forma transparente. E é o que resultou até hoje. Eu sei que, porque nós conversámos um bocadinho, e conversamos sempre um bocadinho antes com todos os nossos convidados, o Rafael saiu de casa muito cedo para trabalhar. O Rafael era quase criança, tinha 14 anos, saiu de casa e viu-se na necessidade de ajudar a família. Quais foram os primeiros projetos, os primeiros trabalhos, o primeiro nívelzinho do empreendedor e como é que uma criança... que eras uma criança com 14 anos, encara esta necessidade? O que é que passa na cabecinha, o que é que passa no coração? Olha, na verdade, passa muita coisa, mas o que realmente passou foi a necessidade de ajudar a família. Porque, assim, quando você não tem uma base, que é um pai, né, o cabeça do lar, você não tem muita escolha. Então, você aprende literalmente. Eu cresci aprendendo na vida, né, da forma correta, claro, nunca fiz nada de errado, nunca roubei, nunca fiz outras coisas que para a justiça não é legal, mas a gente aprendeu muito, né, dessa maneira, trabalhando, correndo atrás, se esforçando, aí onde começou o empreendedorismo, porque eu vi a necessidade de vender, mas eu via as pessoas, via a malta, via o pessoal vendendo e ganhando dinheiro com aquilo,
E eu comecei a vender, vendia ferro velho, vendia latinha, vendia, enfim, figurinhas, cartões, juntava o que eu tinha e vendia. Aprendi muita técnica de vendas que até hoje eu aplico, gente. Mas basicamente foi isso. Então, a cabeça de um jovem com 14 anos que perdeu um pai recentemente e não tem uma realidade tão favorável é basicamente essa, é não ter escolha, é agir baseado no que você tem ali e conseguir realmente crescer tendo visão, né, de longo prazo. Perfeito. E decidiste, tu e o teu irmão mais velho, sempre grande suporte da família, vir para Portugal. Já tinham perdido o vosso pai e estavam quase que a abandonar a vossa rainha, como tu costumas chamar. Como é que foi vir para Portugal e não ter a mãe, não ter aquele apoio emocional da mãe? Foi basicamente mais uma perca, não foi uma perca, né, como a da primeira, mas atravessar o Atlântico sempre é um desafio, sempre é algo novo e sempre dá medo, sempre dá um frio na barriga. E não foi diferente quando eu veio para Portugal. Na verdade, quando eu escutei o termo Portugal, literalmente no meu mapa geográfico, na minha bolha, não existia. Eu não sabia o que era Portugal, gente. Eu sabia que era um país, claro, né, gente? Mas, assim, eu não sabia que era um país que falava português. Eu não sabia que era uma cultura parecida com a nossa. Eu não sabia que era um povo acolhedor, o clima agradável, aquela coisa toda. E quando meu irmão furou a bolha, acabou que me despertou essa curiosidade. E aí eu comecei a consumir mais conteúdos, comecei a falar com pessoas, comecei a ver que amigos meus de outras cidades já estavam vindo para cá também, e aí eu comecei a criar essa rede de comunicação. E assim, foi muito, muito novo a gente chegar aqui em Portugal. Não foi fácil também, a gente também levou alguns calotes, como falam aqui. Chegamos aqui em Portugal, não foi dos melhores... das melhores cenas, mas basicamente a gente contratou uma assessoria do Brasil para já vir com a casa arrendada aqui, tudo certinho. Nós também não viemos desprecavido de tudo. E chegamos cá também, foi um dos calotes que nós levamos, né? Contratamos uma coisa e não era aquilo. E diga de passagem, gente, nada com a Ema, mas era português. Porque o pessoal tem muito disso, né? De falar que chega em Portugal, só o brasileiro que atrapalha o brasileiro, e na verdade não é questão do ser humano em si. Quando a índole do ser humano ela não é boa, pode ser a nacionalidade que for. E basicamente foi isso, né? E por uma questãozinha nós conseguimos nos livrar desse pequeno problema no início, que era dessa casa, que era muito cara, a situação financeira não ia ficar legal, só que a gente no achismo, no calor da emoção, acabou que chegando em Portugal com tudo isso programado. Só que quando chegou na realidade, de fato, que é o que muitas pessoas fazem, vir para Portugal sem uma preparação, né? Sem pesquisar, sem de fato ter um contato, a ajuda de um profissional, uma organização financeira, e foi isso que basicamente fizemos. Viemos com a cara e coragem, mas graças a Deus estamos aqui. E nessa fase, cara e coragem, ainda não existia a estrutura, ainda não existia a empresa. Primeiros trabalhos em Portugal, e o que é que esses trabalhos te trouxeram para construir o teu caminho? Nossa, primeiro que o segundo, na verdade, foi o segundo calote, que foi no trabalho justamente. Justamente foi o segundo calote, que foi no restaurante que eu trabalhei, né? A gente veio com essa mentalidade de que, olha, o trabalho imigrante é esse. Então a gente já veio sabendo disso. Só que eu não sabia que quando eu chegaria em Portugal, eu ia trabalhar 2 meses e iria levar um calote, né? Então, a gente trabalhou nesse restaurante por esse tempo. Enfim, vou tentar resumir que eles não queriam pagar, prometeram, a gente precisava de um contrato para se regularizar. Naquele tempo tinha manifestação de interesse, na qual a gente veio. A gente não tinha dinheiro para vir com visto ou algo do tipo. Então, a gente literalmente usou do artifício ali da lei, né, da brecha que tinha. E foi isso, né? Eu passei 2 meses ali nessa situação. Acabou que eu ainda recebi parcelado o que eu teria que receber. E também por muitas ameaças ali. Fui no ACT, fui para outros sítios, falei com a PSP para poder resolver essa situação. E foi assim, literalmente foi um circo. Mas graças a Deus, consegui entrar depois em outro trabalho, que aí é onde respondo a sua pergunta, que também foi outro restaurante, que esse sim eu fui muito grato. Fiz amizades, inclusive as donas são portuguesas. Gosto muito delas até hoje, tenho um vínculo de amizade com elas forte até hoje. Trabalhei lá cerca de 1 ano e 4 meses. Só que, como imigrante, né, e com essa mentalidade já de empreendedor, só que eu não sabia o que era o mundo do empreendedorismo no Brasil,
Eu cheguei aqui e vi essa necessidade. Primeiro, quando você migra para outro país, né, do outro lado do continente, você vê que há possibilidades. É meio que você furar a bolha, você abre outras oportunidades. E quando eu estava trabalhando ali, eu não estava satisfeito. Porque, assim, um dos maiores requisitos que eu vim para a Europa foi essa liberdade de viajar, esse poder aquisitivo de você ir para outro país, curtir, aproveitar a vida, né, da melhor forma possível. E eu vi, cara, isso é real aqui de verdade. Isso é possível. Eu testei e aprovei. Só que eu trabalhando na restauração, trabalhando no mercado convencional, eu não conseguiria alcançar o meu objetivo. E aí onde eu comecei a entrar, de fato, imergir no mercado digital, onde eu comecei a me aprofundar. Eu sempre fui uma pessoa autodidata, né? Então eu comecei a me aprofundar, consumir conteúdos, me relacionar com pessoas do mercado. E aí comecei ali já a faturar um X valor por mês. Até então que teve um momento que eu decidi de fato. Eu falei, se eu continuar aqui, eu não vou conseguir fazer meu objetivo. E aí eu tomei essa decisão, que é mais um risco, tomei mais um risco. E até então foi isso. Depositei 100% do meu tempo na minha empresa, na qual hoje nós agora somos já em 5 pessoas. Na verdade, somos em 2 empresas, né? Temos a parte de marketing e performance e temos a de tecnologia, que é a DV Max, onde eu tenho o meu sócio, o Kleberson, que está no Brasil, e tem a minha equipe também, que já são em 5 pessoas, e hoje nós atuamos em toda Portugal e Europa. Mas vamos voltar atrás, que há aqui umas coisas importantes para contar, que este jovem aventureiro, não quer deixar passar este jovem aventureiro tem que contar das suas aventuras pela Europa. Então, já falámos que não houve a possibilidade, ou vocês nem sequer verificaram o como fazer o visto, optaram pela manifestação de interesse, porque sabiam que era uma opção legal, que não era o correto, mas existia, na altura poderia-se fazer. Este processo, mesmo não sendo correto, arriscaram. E porquê arriscar? Olha, tudo vai de acordo com o que a gente tinha no momento, né? Nossas possibilidades, as formas viáveis que nós tínhamos de vir para cá, para Portugal. Então, foi tudo baseado na nossa vida, foi tudo baseado em riscos. A gente sabia que era possível, só que sabia também que era um risco. E a gente, decidiu correr o risco. E graças a Deus que correu bem. E quantos anos é que durou este risco, este processo, esta aventura? Gente, pelo amor de Deus, não corre esse risco, não. Olha, foram literalmente quase 3 anos. Foram, assim, para ser bem exato, uns 2 anos e 8 e 9 meses. À espera, sem poder literalmente sair do país, sem poder trabalhar num emprego mais organizado, para receber melhor e tudo mais, sempre trabalhando em subemprego, então realmente é uma realidade literalmente de imigrante. Do ilegal. Do ilegal, porque acabavas por estar num limbo de legalidade, porque havia a manifestação de interesse, era uma figura que existia, agora atualmente já não existe, não se pode fazer da mesma forma, um limbo de legalidade que te trazia uma prisão geográfica. E vamos falar dessa prisão geográfica, porque o menino não quis estar preso e decidiu ir dar um passeio pela Europa. E quando fez um passeio pela Europa, ainda não tinha documentos. Ele tinha um comprovativo de que se estava a legalizar em Portugal e foi o jovem livre e leve passear pela Europa com a sua mochilinha. E o que é que aconteceu? Ai, gente, eu vou falar uma coisa. Esse episódio que eu não falei pra ninguém, eu acho que nem minha família sabe disso. Ups. Então, aqui em primeira mão, então vocês dão muito like aqui, curte o canal também, tá bom? Basicamente, Emma, o que aconteceu, né? Eu, no primeiro ano, ainda no tempo de turismo ali, né? Eu tinha essa liberdade de conhecer. Fui a Madrid, a primeira viagem foi a Madrid, na Espanha, e gostei muito. Era o que eu queria, era conhecer o mundo e tudo mais. Só que eu tinha também um sonho de infância, que era conhecer Barcelona. Então sempre foi um sonho meu, pelo time do Barcelona, pelo Messi, pelo Ronaldinho Gaúcho, aquela coisa toda de quem curte futebol. E aí tive essa oportunidade, só que passou o prazo de turismo. E eu com manifestação de interesse. O que aconteceu? Um certo dia eu comprei uma passagem, literalmente mais uma vez me arriscando, para Barcelona. Só que eu estava tão empolgado com essa viagem que eu não percebi que eu comprei uma passagem que passaria pela França. Então, olha só como é que estava a minha cabeça. Eu só queria ir para Barcelona. Meu sonho era conhecer Barcelona. Não importava o caminho. Não importava como, do jeito que ia. Gente, eu viajei 14 horas de ônibus. Meu Deus. Para ir para Barcelona.
E não importa. Eu acho que na altura eu já estava trabalhando 100% no digital, isso, já estava, até porque eu fiquei 8 dias lá. E basicamente, eu fui, era noite, eu cheguei de madrugada em Toulouse, na França. Cheguei lá de madrugada, não aconteceu nada porque, pronto, era de madrugada. Depois fui a Barcelona, vivi minha vida, aquela coisa toda, fantasia, realizei meu sonho, tudo legal. Quando chegou no dia de partir, que eu literalmente caí na ficha, né? Olhei as passagens e tinha, por que eu vou pra França? Aí eu olhei a passagem de ida e volta e tava tudo por Toulouse pra França. Eu falei, Jesus, era uma coisa tão básica, era assim. Aí eu fiz isso aqui. Mas pronto, né? E na ida, a gente chegou basicamente na divisa com a Espanha, com a França, e tivemos ali uma abordagem com os policiais federais, na qual eles começaram a averiguar todos os documentos de quem estava no autocarro, no ônibus. E aí eu já fiquei, né? Fogo, e agora? Vou ser deportado. Só que eles viram meu passaporte e não falaram mais nada e desceram e pronto, a vida que segue. E aí eu, pronto, agora tá tudo fixe, tá tudo certo. Só que quando chegamos literalmente em Toulouse, numa troca de autocarro, eles entraram novamente, outra equipa, e aí nos abordaram, e aí sim, levaram 6 pessoas, e as 6 eu estava no meio. Mas, pois. E quando levaram as 6, eu comecei a tentar falar com o policial, ele fala um pouco espanhol, e eu conversei com ele e tudo, ele disse que ia ver a situação, né? E aí pronto, levaram a gente para um posto policial, verificaram os documentos, tinha gente lá que não tinha passaporte, tinha residência falsificada, e assim, uma série de coisas. Tinha uma pessoa lá que estava sem trabalho, que estava ilegal, era do Japão, e assim, tinha 0 documento. E assim, cada situação que eu fiquei assim, Jesus, eu sou o melhor daqui. Então, Dentro do mal, o Rafael não era o que estava dentro pior. do mal eu não sou o pior. Então, falei com eles e disse, olha, a gente vai devolver vocês para quem recebeu vocês, que foi a polícia da Espanha. E aí colocaram a gente no carro e voltou todo, e aí fez uma notificação para que eu não pudesse entrar novamente na França. Ok. E aí me levaram para o posto policial mais próximo da Espanha. E aí nisso eu falei com eles, com os policiais, aí eu falei, olha, eu tenho documento, eu tenho processo, tenho trabalho, eu tenho tudo, moradia aqui em Portugal. Aí ele, o que você veio fazer aqui? Eu disse, não, eu tô de férias, vim passear, vim trabalhar. Aí beleza, eles pegaram o documento, a manifestação de interesse, e foram averiguar nos dados. E aí, de fato, realmente eles conseguiram encontrar os dados tudo certinho. Me recomendou não sair mais de Portugal enquanto não recebesse a residência. E pronto. E esse foi o meu trajeto de aventura. Mas, assim, foi por um pouco. Nesse caminho, eu também agradeço muito a uma outra colega também, advogada, que me assessorou nesse meio tempo. Inclusive, foi a minha primeira cliente. E ela me assessorou, me ajudou, tranquilizou ali em algumas etapas. Mas, basicamente, foi essa adrenalina aqui de altos e baixos que a gente passou. Quantas horas para voltar? A viagem de ida foi 14 e a de regresso? A de regresso foi... No meio desta aventura toda. Foi menos, né? Porque eu tive que voltar por dentro da Espanha. Ele até recomendou, olha, não vá pela França, vá por Madrid. Então, olha só, meu Deus, olha só onde é que eu tava, a cabeça. Voltei para Madrid, acabou sendo menos tempo, não lembro, agora não me recordo, mas foi bem mais rápido, assim. Certo, mas quanto tempo neste trâmite policial? Este tempo que estiveste lá, que a polícia te teve, te decidiu para onde é que ias, se devolvia, olha, a quem assim, é que foram devolvia? umas 3, 4 horas, mas assim, de local que a gente foi pegado, resgatado, até o posto policial, eu fui para ir mais de 1 hora, porque a gente tava num Camburão Preto, que eu não sabia onde é que eu tava, só vi o carro andando rápido, e eu disse, pronto, estão me levando para algum lado que ia voltando pro Brasil, eu não sabia. Mas, De carro assim, não. De carro não, pelo amor de Deus. Mas assim, foi algumas horas até chegar no posto e resolver esse trâmite. Depois que a gente chegou lá, eles literalmente jogaram para a polícia espanhola para tratar desse assunto. Porque foi por onde eu entrei, né? Por onde eu tava em Barcelona, então. Ok, uma grande lição, Muito grande lição, nossa. Enfim, passou a aventura, o homem acalmou, a advogada que trabalhou com ele na altura deu uma grande ajuda aqui. Ele já estava a trabalhar, a começar a dar os primeiros passos no digital. Deixaste definitivamente a área da restauração, os trabalhos mais duros, por assim dizer, os trabalhos menos considerados, mas e iniciaste o teu próprio negócio.
como é que veio a ligação ao jurídico? Tá, um dos fatores foi justamente esse episódio que eu tive, né, primeiro foi lá atrás, na verdade, né, eu começo um passo atrás, foi nesse processo migratório, eu acabei que recebendo muito auxílio ali de amigos jurídicos, mas o passo principal para mim tomar essa decisão, porque não é fácil, você que trabalha com digital, que tem uma agência que depende de venda de serviço, não é fácil você comunicar o seu negócio para um único mercado, né, você ultra nichar ali basicamente, é um risco, mas também é um acerto quando você literalmente consegue entregar um serviço de excelência. E uma das minhas decisões foi justamente a partir desse episódio, onde eu tive essa assessoria dessa colega hoje, que é uma amiga minha, cliente e tudo mais, e dela surgiu outras oportunidades. Então, ali começou um relacionamento direto com o mercado jurídico, né? E o que acontece? Eu comecei a tomar gosto, comecei literalmente a focar 100% da minha energia para esse mercado. No entanto que nós desenvolvemos uma solução tecnológica para poder ajudar esses profissionais. Então, foi uma via de mão dupla, tá? Ambos se ajudaram. Eu sou muito, muito grato ao mercado jurídico por eu estar aqui hoje também, principalmente a vocês, Emma, a todos que são profissionais jurídicos, seja solicitador, advogados. E o simples fato de eu decidir também foi, para mim, uma questão de honra, porque no momento que eu mais precisei de uma solução, quem estava ali para me ajudar foi um advogado. Então, assim, nada mais do que eu pegar o que eu sei de melhor fazer, que é as minhas skills, as minhas entregáveis, e dedicar isso 100% ao mercado que me acolheu e que até hoje ajuda milhares e dezenas de imigrantes, como eu também, como vários Rafaéis que tem por aí. Então, basicamente, é isso. E outros Rafaéis que também fizeram essas pequenas loucuras na vida. Perdidos pela Europa. Perdidos pela Europa, Perdidos isso. pela Europa. Bem, vamos ao concreto. O Rafael trabalha com a área jurídica trabalha com advogados, trabalha com solicitadores, tem algumas limitações de publicidade, da forma como se publicita, da forma como se passa a informação. Mas vamos falar um bocadinho sobre a ADV Max e o que é que ela resolve, que tipo de problemas é que resolve. A EMA contrata o Rafael e que tipo de problemas é que tem resolvidos dentro da empresa, dentro do escritório? Boa. Pronto, basicamente o ADV Max ele surgiu da geração de demanda e da falta de organização de muitos escritórios. Por exemplo, como você bem disse, o mercado português, ele, querendo ou não, ele é um pouco arcaico, né, no que toca a tecnologia. E nós, enquanto brasileiros, nós já vemos com isso de nascença lá do Brasil, né? Tudo é tecnologia, tudo a gente já cresce com um telemóvel na mão, então é mais prático para a gente, né? Nós estamos bem à frente nesse quesito, mas Portugal já está encaminhando bem, o mercado já está aceitando bem a área da tecnologia. E o que eu vi, né, no mercado como oportunidade, a área da tecnologia, porque a gente basicamente soluciona problemas. E o que eu vi no mercado jurídico, né? Muitos profissionais que poderiam ajudar também mais pessoas. Ou seja, como é que a EMA iria ajudar outras pessoas a regularizar-se, a ter a sua nacionalidade portuguesa ou a ter sua vida resolvida aqui em Portugal, se ela não consegue comunicar isso de uma forma transparente ou alcançar isso de forma escalável, né? Isso é possível hoje através do digital. Nós sabemos que o mercado jurídico ele teve ali seu tempo de não possibilitar isso para vocês profissionais, e eu acho que até isso é o que levou, uma coisa levou a outra, né? E muitos profissionais, principalmente portugueses, ter esse receio de publicitar, fazer ali marketing ou se comunicar pela rede social. Mas isso é um mercado que já está mudando, a própria Ordem dos Advogados já começou a se movimentar com isso, já está se mobilizando, já está fazendo ali eventos, incentivando o uso da inteligência artificial, isso é muito importante. Então, eu falo muito isso nas minhas redes sociais. E baseado nisso, né, a gente começou a desenvolver também a nossa própria tecnologia, algo que ainda é novo aqui na Europa, não existe no mercado. Com esse know-how que nós temos na área de tecnologia e conhecendo bem o mercado brasileiro, nós unificamos as nacionalidades, né, as ideias, e começamos a desenhar uma estrutura na qual resolve todos os problemas na parte comercial de performance. Então, o que o ADV Max faz? Ele faz ali todo o atendimento para o escritório, para o advogado, para a EMA, resolve aquilo ali. Por exemplo, o advogado hoje, ele tem muita perca de oportunidade porque ele não consegue atender alta demanda, por ele ser, humanamente falando, é impossível. E também a parte de gestão. Hoje, né, como a gente sabe que o mercado é um pouco arcaico, ele faz muita coisa manual.
Então, como é que você gere tudo isso? Né? Nós só temos ali, eu não sei quanto tempo o EMA trabalha, se é 10 horas por dia, se é 8 horas, mas enfim, colocamos o tempo exato, que é 8 horas. Então, em 8 horas é impossível você conseguir ajudar mais pessoas, porque você está limitada. Então, o uso da tecnologia foi justamente para potencializar. Ela não vai substituir e nunca vai substituir o ser humano. Até porque por trás disso precisa de prompts, precisa de uma base ali de inteligência humana para poder gerir. Então a DV Max surgiu dessa necessidade, né? Porque a nossa própria empresa Max Impact, ela gerava demanda e muitas demandas, e aí o advogado, a solicitadora não tinha braço para resolver esse problema. Verdade, verdade. Então o que acontecia? A gente arrumou uma maneira com a tecnologia de resolver esse problema. Então, basicamente, a gente implanta uma secretária virtual, que ela é literalmente humanizada, ela é generativa, ela fica inteligente com o tempo, ela faz toda essa parte comercial de atendimento, agendamentos, pré-qualificação, recebimento de pagamentos e tudo mais, e depois a parte de gestão desses clientes. Né? Então, após isso, você consegue ter uma gestão do seu escritório mais incisiva, mais completa possível, com um custo de investimento menor. Porque se você falar um custo de investimento humanamente falando, se você contratar 2 secretárias hoje, você paga ali no final das contas quase 3 mil euros de despesas, né? E a nossa ideia foi, com a tecnologia, reduzir esse custo para poder ajudar e entregar também o resultado que você espera na parte de gestão, na parte de conversão, com mais clientes, mais oportunidades e mais cash no bolso. Ora, muito bem. Então, temos aqui a solução tecnológica que vai facilitar o desenvolvimento e a solução, o atendimento, propriamente dito, Isso. em escritórios jurídicos. É basicamente, resumindo de uma forma muito pequenina, é isto. Perfeito. Rafael, vamos voltar aqui ao Rafael Pessoa, à parte mais íntima. Contou-me o Rafael que está noivo. Parabéns, desde Obrigado. já. A futura esposa ainda está no Brasil e está a preparar-se para iniciar o processo de imigração dela. E agora, nem se quisesse, com manifestação de interesse não existe, né? Tem que ser com visto. Agora tem que ser realmente com preparação. Exatamente. Tendo em conta que já não existe, o processo tem que passar obrigatoriamente por um visto. O visto atualmente é presencial, o atendimento é feito de forma presencial, passou a ser aqui um bocadinho mais burocrático, o processo é todo um bocadinho diferente. Que cuidados é que tomaram enquanto casal, porque deixa de ser e passam a ser um casal, para que esta vinda decorra da forma legal, para que esta vinda decorra da forma certa e não haja aqui entraves à vossa felicidade, ao vosso casamento, à vossa união? Boa. Basicamente, tudo é experiência na vida, né? E obviamente que com a experiência que eu tenho já morando aqui há 4 anos, vivendo tudo isso e mais um pouco que a gente viveu, eu não colocaria em risco uma pessoa que eu gosto, que eu amo, né? E não seria isso com qualquer outra pessoa mais. E hoje a gente hoje tem uma assessoria que está ali cuidando dessa parte. A gente poderia fazer muito, como muitas pessoas fazem aí, tentar fazer por minhas próprias condições, mas justamente por lembrar que a gente passou por tanta coisa e não tentar arriscar de novo, a gente literalmente precisa de ter um profissional, e aí onde entra a EMA, onde entra os profissionais jurídicos, para poder nos auxiliar nesse trâmite e que as coisas realmente corram bem e que as coisas não atrapalhem nossa estadia aqui no país. Então hoje ela está vindo com visto, está sendo tratado todo esse trâmite ali com equipa especializada, então graças a Deus está tudo correndo bem. Então, optar pela via legal é definitivamente a forma certa de fazer as coisas. Agora, pela via legal tem que ser sempre. E acreditas que é esse o caminho certo para a vossa vida em Portugal, correr melhor, certo? Sim. Não só para mim, mas para qualquer pessoa, né? Nem que se abrisse uma nova oportunidade, uma nova manifestação de interesse, eu não recomendaria para ninguém. Primeiro, porque eu digo por experiência própria, eu fiquei 3 anos, literalmente, travado no meu crescimento. Eu não podia fazer nada. Então, isso me travou de uma forma que foi de certa forma frustrante, né? Então, isso não foi legal. Quando você vem com visto ali, leva um certo tempo, mas é bem pouco, e aí isso facilita e agiliza o nosso processo. Então, você consegue um emprego melhor, você consegue abrir sua empresa, você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, tudo isso eu recomendaria 1000 vezes para quem for vir para Portugal. Todos os processos muito mais rápidos, muito mais ágeis, toda a parte inicial de desenvolver aquele arranque inicial de vida é muito mais
rápido, Muito não mais é? prático, muito mais mais rápido. prático. Enfim, a nossa conversa foi esta. Foi uma conversa que eu acho que foi boa, acho que foi útil. Agradeço muito a presença, agradeço muito a partilha íntima neste episódio e peço ao Rafael para dizer algumas palavras para me ajudar a encerrar este episódio. Mas, primeiramente, eu agradeço demais a Emma. Gosto muito da Emma. Eu tenho um carinho enorme e pessoal por você, pelo profissional que você é, pelo que você já veio ajudando várias pessoas também, e por hoje fazer parte da minha história, né? Porque você hoje, querendo ou não, foi uma pessoa que fez parte ali da nossa assessoria e ambas partes cresceram junto com isso e aprendemos muito. E o que eu posso deixar de recado para quem está em casa é, basicamente, se arrisquem, mas se arrisquem da forma correta, né? Se forem vir para Portugal, forem imigrar para qualquer outro país, tentar uma vida melhor, procure uma assessoria, procure a Emma Alves, mas procure uma assessoria, vocês vão ter literalmente uma praticidade, uma agilidade no seu processo, você vai conseguir realmente viver o que vocês tanto vieram para viver aqui, e não tenham medo de realizar seus sonhos, tá? Só consegue viver uma vida melhor, só consegue viver algo diferente, sobrenatural, quem se arrisca, quem sai da bolha, quem consegue fazer o diferente. Então é isso. Muito obrigada pelas palavras. A vocês que estão desse lado, continuem a acompanhar o nosso trabalho, continuem a acompanhar o Ponte Lusa Podcast, continuem a acompanhar o trabalho do Rafael nas redes sociais, na ADV Max e em Rafael e na página pessoal dele, do Rafael Lucena. Eu estou no YouTube, eu estou no Spotify, eu estou no Instagram com a Ponte Lusa. Sou a Emma Alves e espero-vos para mais um episódio. Muito obrigada.